Sob a proteção divina, daremos início aos nossos trabalhos. São 19 horas do dia 23 de novembro de 2015. Havendo quórum legal, declaro aberta a 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas do ano de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da 37ª sessão ordinária. Solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo com a minutos como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 37ª sessão ordinária de 2015 da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite a todos. Ofício número 2713/2015. Brotas, 19 de novembro de 2015. Correspondências recebidas. Assuntos: esclarecimentos. Ofício número 340/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, com nossos cumprimentos e atenção aos termos do ofício número 340/2015, de 3 de novembro de 2015, encaminhado a esse Executivo Municipal, que deu origem ao processo número 5.860 de 2015, de 4 de novembro de 2015, referente ao pedido de esclarecimento sobre os projetos de lei número 84/2015, 85/2015, 86/2015 e 87. Insta a registrar que o terreno do imóvel não será adquirido, e sim o mesmo devolvido ao município, e buscando-se indenizar as edificações em valor equivalente ao estado das construções, em face da cláusula 10ª do contrato assinado em abril de 2010. Para tanto, 55% equivalente ao patrimônio do imóvel será utilizado para as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e o restante para as Secretarias de Obras, Meio Ambiente, Agricultura e Planejamento. No que tange à previsão orçamentária, segue anexo a manifestação da Contadoria e da Assessoria Jurídica da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças. Para 2016, a ação mais imediata que almejamos é a transferência da Secretaria de Obras para os galpões anexos, os quais estão em melhores condições. Após a concretização da autorização legislativa e a efetivação da transação, o Departamento de Planejamento dessa municipalidade executará o projeto e seu detalhamento de divisão de uso. Na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Processo administrativo número 5.860, de 2015. Senhor Prefeito, de nossa parte sugerimos informar ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Brotas que no momento indicamos votações orçamentárias, apenas para fins da aquisição do imóvel em tela. Tais votações são aquelas inseridas nos projetos de lei enviados, ou seja, de números 84, 85 e 86 de 2015. As demais despesas com futuras obras com imóveis serão criadas, caso aprovada a aquisição em tela, nos orçamentos futuros, nas devidas unidades orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação e de outras secretarias utilizarão o imóvel, especialmente a de obras e serviços. Brotas, 12 de novembro de 2015. Cláudia Maria Pelvani Sobiati, contadora. Luiz Henrique Godoy, assessor jurídico da Secretaria de Planejamento e Finanças. Senhor Presidente. Com a palavra, vereador Modesto. Apenas fazer um comentário a respeito dessa correspondência recebida, né? Que, segundo o jurídico dessa casa me informou, a ação da Prefeitura contra a Glock, a Prefeitura perdeu. Ou seja, não vai ser indenizado pela Glock em nada. E quanto a resposta do ofício, para mim é enrolatite aguda, não veio explicando nada que vai ser feito, principalmente com a verba da educação. Vai se comprar uma área para fazer o quê? Sendo que um outro prefeito, com certeza, é que vai assumir isso. Vai ali ser construído um prédio, uma secretaria, não tem nada. Então, a hora que o projeto chegar, nós vamos discutir mais a miúde. Correspondências expedidas. Audiência pública. A Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, São Paulo, tem a honra de convidar a todas as autoridades e população interessada para participar da audiência pública, para a discussão do plano diretor a ser implantado no município, conforme o projeto de lei complementar número 008, de 14 de outubro de 2015. A audiência pública será realizada no próximo dia 24 de novembro, às 19 horas, no Centro Cultural,
situado na Avenida Mário Pinotti, número 584, Centro, Brotas. Venha participar do planejamento do futuro da nossa cidade. Bruno César Veronese Urbano, presidente. Lide, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Modesto. Eu não sei se o senhor tomou conhecimento, mas também o jurídico me informou que o prefeito entrou com uma ação contra a Câmara a respeito daquela votação do ônibus, né? Mandato de segurança do Bolsa de Transporte. Do Bolsa de Transportes, né? E perdeu. Então, já que os senhores vereadores não receberam nada, né? Depois, se possível, ler na próxima sessão, né, que o prefeito perdeu e a Câmara estava com a razão. Só fazendo uma alusão ao que a última correspondência expedida que foi lida pelo primeiro secretário. Essa já é a segunda sessão que nós estamos passando à população e avisando, além da mídia, das rádios já estarem divulgando também, já existem faixas pela cidade informando sobre a audiência pública, para que todos saibam que isso não foi feito, não está sendo feito a toque de caixas. Então está sendo feito há algum tempo já, e já está, acho que a grande parte da população está sabendo, e fica mais uma vez o convite dado a toda a população para audiência pública amanhã, de um projeto de suma importância para a cidade, que todos possam comparecer. Encaminho para as comissões para os devidos pareceres os seguintes projetos. Projeto de lei número 90 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para a concessão de subvenções às entidades que especifica para o exercício 2016 e da outras providências. Projeto de lei 92 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a doação de bem público imóvel, que especifica da outras providências. Doação a título gratuito do imóvel onde se situa a APAI para a mesma. Projeto de resolução número 8 de 2015, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Brotas, que dispõe sobre a distribuição de cestas natalinas aos servidores da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas e da outras providências. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nessa fase, de acordo com o artigo 116, parágrafo 1º do Regimento Interno. Fará uso da palavra na tribuna o professor Sucena, com os assuntos Lei de Acesso à Informação, Resposta de Ofício e Audiência. Senhor presidente, nobres vereadores, ao que nos honram com a presença na noite de hoje, aqueles que nos assistem pela internet. Eu me inscrevi para 2 assuntos e devo, já com antecedência, deixar claro que são 2 assuntos que até não me traz satisfação nenhuma, porque muitas vezes a gente é obrigado, entre aspas, a ocupar a tribuna para tocar em assuntos que às vezes constrangem as pessoas e confundem, achando que é um assunto relativo à pessoa, não o fato que aconteceu. Vereador, só um segundo, só uma correção. Os assuntos que Vossa Excelência vai falar são Lei de Acesso à Informação e Resposta de Ofício, que foi lido como audiência do próximo vereador. Exatamente. A caneta perdida. Muito obrigado. Foi publicada na semana passada pela Escala Brasil Transparente a avaliação realizada sobre o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação. A Escala Brasil Transparente é uma metodologia para medir a transparência pública em estados e municípios brasileiros. Ela é um indicador que tem o objetivo de avaliar o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação. A Escala Brasil Transparente foi desenvolvida para fornecer os subsídios necessários à Controladoria Geral da União para o exercício das competências que lhe atribuem os artigos 59 da Lei Complementar número 101/2000, Na avaliação realizada
no período de 4 de junho de 2015 a 6 de 11 de 2015, Brotas recebeu a nota 0, demonstrando claramente a total falta de informações fornecida pela nossa prefeitura. E vocês poderiam dizer, ou perguntar, quais as consequências dessa nota baixa. O ministro da Controladoria Geral da União, Valdir Simão, destacou que o levantamento será usado para os repasses voluntários de verbas federais para os municípios e ressaltou que outros órgãos, como o Ministério Público, poderão usar esses dados para responsabilizar os gestores locais pela má administração. Fica aí, então, a colocação em respeito a um fato que já aconteceu. Não se trata de crítica, porque nós estamos entrando num processo político agora que acha que tudo tem que ser criticado, e inclusive essa Casa de Vereadores já está sofrendo bastante crítica, achando que o vereador é, pelo menos, capaz de resolver todos os problemas da cidade, e não é a nossa função. A nossa responsabilidade é de vir aqui e demonstrar o que está acontecendo, e quando possível, fazer até a denúncia, quando cabe à nossa parte. Outro assunto também, que da minha parte... uma parte. Pois não, vereador? Dá para o senhor repetir qual foi a nota? Nota 0. Nota 0. Nota 0. Exatamente. Outro assunto que me traz também, me deixa como vereador, eu não diria constrangido, mas numa situação até de onipotência. Acho que até as pessoas, quando dizem que a pessoa é onipotente, isso é Deus. Mas em compensação, quando diz que a pessoa é impotente, é aquela pessoa que não tem condições de fazer uma determinada coisa que pretende ou que gostaria de fazer. Então, muitas vezes, nós somos cobrados aqui como vereador, o que nós estamos fazendo? Como eu gostaria que essa casa realmente tivesse condições de resolver todos os problemas da cidade, e não tem. Dentro da área que eu atuo, e que sempre atuei desde que cheguei na cidade de Brotas, e que me conhecem, que é na área esportiva principalmente, eu tenho procurado dar a minha contribuição em relação de que se melhore a cada ano as condições de esporte da cidade de Brotas, mas não tem acontecido isso. Parece que cada passo que é dado para frente, 2 são dados para trás. Vocês se lembram, no mês de junho, esta casa aprovou o projeto de lei número 107 de 2014, de autoria do senhor prefeito, que criava regras para ceder ônibus para as atividades sociais, culturais e esportivas de nossa cidade. Fui o único vereador que votou contra a referida lei, pois, na minha opinião, a mesma viria a prejudicar as entidades sem fins lucrativos, que fazem um trabalho sério em nossa cidade. Por voto vencido e a lei aprovada. Portanto, cumpra-se a lei. Como os senhores sabem, há 13 anos a equipe de futebol do 3 de Maio vem fazendo um trabalho social de atendimento às crianças através da prática de futebol nas categorias de base. Até o ano passado, eram atendidas em 3 categorias, com um número aproximado de 90 crianças na faixa de idade entre 12 e 17 anos. Neste ano, em virtude de inúmeras dificuldades, apenas estão sendo atendidas crianças na faixa de 14 a 17 anos, caindo pela metade o número de praticantes. Nos últimos 5 anos, a entidade denominada 3 de Maio Futebol Clube não recebeu da Prefeitura um único centavo para fazer frente às suas inúmeras despesas, como cuidar do campo, pagar luz, água, IPTU, taxa de arbitragem, viagem, lanches, lavagem de uniformes, bolas, etc., etc. No entanto, não deixamos de atender essas crianças que buscam a realização dos seus sonhos através da prática do futebol. A lei orgânica do nosso município, em seu artigo 154, diz o seguinte: é dever do município fomentar os esportes, de modo a assegurar a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do esporte educacional e do esporte comunitário praticado
por equipes infanto-juvenis nas escolas ou em entidades esportivas. Baseado nesse princípio e seguindo o que determina a lei aprovada por esta Casa, o presidente do 3 de Maio Futebol Clube solicitou, através de ofício, datado de 9 de novembro de 2015, a cessão do micro-ônibus da Prefeitura para transportar os alunos para um jogo que seria realizado na cidade de Barra Bonita. Estou com o ofício em mãos, assinado pelo presidente José Donizete Salviati, em que ele solicita esse ônibus para esse jogo da garotada. Inclusive, pagou a taxa aqui de R$ 4,50, que é para efeito de protocolo. Muito bem. Com esse pedido, esse ofício solicitado pelo presidente, nós recebemos, e eu tenho uma cópia em mãos, o ofício por parte da Prefeitura negando o pedido. E nessa negativa, de acordo com o ofício número 2714 de 2015, datado do dia 19 de novembro, diz aqui, vou resumir, referente ao pedido de cessão de micro-ônibus para transportar os atletas da categoria de base 3 de Maio Futebol Clube para jogo na cidade de Barra Bonita, informamos a Vossa Senhoria que o presente pleito fica impedido de ser atendido, haja vista os termos da Lei Municipal número 2881/2015, com cópia em anexo, de 15 de junho de 2015, que diz em seu artigo 2º, que versa, artigo 2º, os critérios a serem obedecidos em face da presente lei são, vou falar com tranquilidade, bem tranquilo para vocês perceberem, viagens com finalidades esportivas somente para competições oficiais. Posto isso, como não se trata de competição oficial, o atendimento do pedido fica prejudicado. Eu pergunto, talvez, a quem respondeu o ofício, ao senhor PP, o que ele entende por oficial. Se tem dúvida, é só ir até o dicionário do Aurélio que ele vai dizer. Relativo ao proposto por autoridade ou emanado dela. Em relação, no caso, aqui ao jogo do oficial, ele pode ser de caráter amistoso ou pode ser uma competição promovido por uma liga ou pela Federação Paulista. Não deixa de ser oficial. Então, o simples fato dele ser um jogo amistoso não deixa de ser oficial. Por quê? Porque foi feito um ofício do presidente do clube para... Na verdade, foi o presidente da equipe da Barra que fez o ofício ao presidente do 3 de Maio, que foi respondido, ofício oficial. Foi feito posteriormente pelo presidente do 3 de Maio um ofício endereçado ao departamento da Prefeitura Municipal de Esportes, que foi respondido com ofício. Isso é oficial. Mas houve a negativa. Mas aí vocês poderão dizer, o professor Sucena está fazendo jogo de palavras. Não. Eu estou dizendo aquilo que está acontecendo na parte esportiva com, pelo menos, uma equipe da cidade de Brotas. Vou mais além, e veja bem, eu não estou aqui para fazer crítica, eu estou aqui para mostrar o fato, e cabe a cada um depois dar a sua resposta. Mais embaixo no ofício, que foi respondido pela Prefeitura, ele ressalta aqui, que devido à grave crise financeira em que se encontra essa Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Esportes não possui cota de combustível, tampouco motorista para o solicitado do transporte. Isso é verdade? Aí eu fico sabendo, e é lógico, como vereador a informação chega nessa casa, que o senhor prefeito faz um convite para 5 vereadores irem até a cidade de São Paulo para um evento que foi realizado lá na cidade. Não tenho nada contra a esse convite,
vai quem quer, se é interessante. Daqui a pouco, acredito que talvez até um vereador que esteja presente possa falar a respeito. Mas fica a minha pergunta. Se não tem dinheiro, se não tem combustível para ceder para esses garotos, para fazer uma viagem de 70 quilômetros, tem combustível para que esses vereadores, 5 vereadores, estejam em viagem até São Paulo, uma viagem de 250 quilômetros, com pedágio e tudo mais? Então são pontos de vista. Eu, sinceramente, vejo que é muito mais importante atender essas crianças que foi feito de uma forma oficial, dentro da lei, e não foi atendido. Então, quando na política a gente tem um pensamento ou tem uma colocação, já é taxado como do contra, ou é taxado a favor. Então nós não podemos ter oposição. E como eu repeti inúmeras vezes que a minha posição aqui não é situação nem oposição, eu procuro verificar aquilo que eu acredito que dentro do meu pensamento está correto. E tive a felicidade, ou todos nós tivemos a felicidade, agora há pouquinho, em reunião com o pessoal da Abrotur, verificar o que está sendo feito por esse grupo em benefício da cidade de Brotas. Isso dá uma satisfação para nós, vereadores, participarmos juntos e estarmos, logicamente, dando também a nossa contribuição. Mas quando acontecem essas coisas pequenas, que me parecem perseguições políticas, simplesmente porque esse vereador é um colaborador da equipe do 3 de maio, não percebe que o prejuízo é para essas crianças, não é para mim. Eu não preciso mais. Eu tive a minha vida como esportista, graças a Deus, e consegui viver. Então isso me fica como uma coisa pequena. Não pode para isso, mas pode para aquilo. Então essa, mais uma vez, é uma indignação nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu só fazer uma colocação. Se o vereador puder mencionar Pois não, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Valdir Gorlon. Ele disse 5 vereadores ou 6 vereadores? Senhor, eu respondo ao vereador. Citei 5 vereadores, e posso citar o nome deles. Eles vão falar provavelmente aqui, porque eles têm que prestar contas também, né? E não é nada de ofensivo, nem de... É o vereador Nidley Eduardo Esteves, Cláudio Gonçalves, Valdomiro Rodrigues Filho, Luiz Carlos Rodrigues da Silva e Carlos Alberto Federige. Não sei se tem mais... Não, eu quero deixar claro também, eu também tive nessa reunião, então foram 6 vereadores. Mas, não sei, eu acho que o assunto, os vereadores, o mais importante do meu entendimento, nobre vereador Sucena, é que tivesse atendimento pro esporte. Agora, com relação a essa viagem, eu não sei se eles estão em caráter oficial, eu até acho que, não sei se dá para fazer essa comparação. E quero dizer, eu também tive com recursos próprios, tá certo? Já deixar bem claro, para que não pare nenhuma dúvida sobre qualquer coisa, porque amanhã sai fotografia, e eu só fiquei sabendo à noite, por acaso me encontrar em São Paulo, estive no Palácio no dia seguinte, às 15 horas. Mas gostaria de deixar isso bastante esclarecido. Vereador Valdir, muito obrigado pela parte. E é interessante justamente isso aí. Houve uma despesa, né? Eu estou colocando, não estou dizendo que ela é menos ou mais importante. Na minha colocação, é muito mais importante. Veja bem, o fato desses vereadores estarem lá, eles não irão assinar. Quem assina é o prefeito. Então, para que levar esses vereadores? Eu acho que uma forma de fazer política, agradando alguns vereadores e não outros. Porque, veja bem, eu estou sabendo que foi feito um convite. Eu não fui convidado. E se fosse convidado, não aceitaria. Mas muito obrigado pela sua parte. Com a palavra, vereador Carlos Alberto. Não, professor, eu entendo perfeitamente a colocação do senhor. Só que também que fique esclarecido que são órgãos distintos, são diferentes, a Câmara e a Secretaria de Esporte. Eu acho que aí está tendo um pouco de falta de planejamento aqui, não é crítica ao secretário de Esporte, mas nesse quesito de atender o esporte. Eu acho que a Câmara, os vereadores que foram lá, inclusive eu fui com o senhor Valdir, e a despesa nossa foi só de volta, mas que fique esclarecido isso, da importância também que foi daquele contrato, que foi com relação ao DAD, entendeu? Que foi com relação a verbas para o município, então não quer dizer que, para pessoas entendam, eu entendo o que o senhor está colocando. Só que para não fique essa situação que nós tivemos lá de última hora, fomos só passear. Não foi isso, foi um ato até que
vamos dizer assim, do Legislativo, né, que não foram das vereadores, eu não sei o porquê. Tá? Até que foi, o convite foi, nós ficamos sabendo, o Nobre Valdir sabe disso, foi tarde da noite, né, como ele ia, eu fui com ele e voltei com os colegas. Mas o que eu acho, eu entendo que o senhor está dizendo com relação, mas eu acho que falta esse planejamento então, principalmente na área de Secretaria de Esporte. Foi quando a gente falou, né, na época que foi votada aquela lei, que a gente não é contra o esporte, muito menos que se apoia o esporte. Mas a partir do momento que se tem uma Secretaria de Esportes, eu acredito que essa Secretaria de Esporte teria, pelo menos no caso do esporte, dar um suporte maior ao esporte, principalmente nessas competições que o senhor sempre defende e que nós defendemos o esporte. Acho que já passou meu minuto, é só para esclarecer, senhor nobre vereador. Muito obrigado pela parte, vereador. Só para deixar claro, então, eu vou ler. Eu sabia e por isso eu quis colocar em discussão, para que realmente a população saiba o que nós vereadores estamos fazendo. Então, esse convite foi feito aos vereadores para participarem da assinatura da liberação de verba do DAD, que é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias. Para verificar, participarem. Quem assina é o prefeito. Na minha opinião, por uma questão de economia, que está em crise financeira, não haveria necessidade de levar os vereadores. Muito obrigado. Uso da palavra o vereador Eduardo, com o assunto, agora sim, audiência. Boa noite para o senhor presidente, vereadores, presentes e internauta que nos assiste. Eu faço uso desta tribuna para falar da assinatura do primeiro convênio da Instância Turística de Brotas com relação aos recursos provenientes do DAD, Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias. Dia 19 de novembro de 2015, na capital paulista, foi um dia histórico para a nossa cidade. Depois de esperar mais de 20 anos para Brotas ter a condição de estância turística e, portanto, poder receber recursos do Fundo Estadual para o desenvolvimento das instâncias, foi o momento de assinatura do primeiro convênio entre os governos estadual e municipal. Esse evento foi realizado no Palácio dos Bandeirantes. Brotas foi representado pelo prefeito do Barreto, Luciana Pires de Jesus, secretária municipal de turismo, Péricles Renan, funcionário público municipal que trabalha na assessoria de comunicação, os vereadores Mirinho, Macalé, Fred, Valdir, Luiz da Vela e eu, Eduardo Esteves. Também esteve presente Fábio Marques, presidente da Associação Comercial e Industrial de Brotas, Rodrigo Saldanha, presidente da Brotur. O referido convênio ele vai permitir a elaboração de projetos técnicos executivos para 6 importantes obras, as quais importarão em mais de 2 milhões, sendo o primeiro o monumento às águas do bairro do Broa, a construção da orla da represa do Distrito do Patrimônio, a construção do Centro de Artes e Artesanato de Brotas, asfaltamento do trecho da Avenida Jalber Braga e implantação de ciclovia em toda a sua extensão, o calçadão turístico no centro da cidade, a construção de acesso à nova ponte que está sendo projetada sobre o Rio Jacaré. Portanto, vê-se que tais obras irão beneficiar a sede urbana de Brotas, o bairro do Broa e o Distrito do Patrimônio, no atendimento às mais variadas necessidades da população, tais como atividade econômica, lazer, esportes e trafegabilidade. Com certeza, contribuirão para mais um degrau na melhora da qualidade de vida do brotense. Afinal, o bem-estar do cidadão depende das boas condições onde ela vive. Nesse diapasão, vê-se a grandeza da atividade política, a verdadeira política que tem um único fim, beneficiar a população que representamos, considerando os pontos cardeais da nossa lei maior, a Lei Orgânica de Brotas, em seu artigo 1º. Único, temos que o governo municipal é exercido pela Câmara de Vereadores e pelo prefeito. Em seu artigo 11º, inciso 16, promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Em seu artigo 32, inciso 21,
fiscalizar e representar os atos do Poder Executivo. Com este fundamento legal e espírito público que nos move, estivemos presentes a assinatura do citado convênio na sede do governo estadual, junto com outros colegas vereadores dessa casa. As mentes tacanhas, retrógradas e desprovidas de visão pública talvez não entendam esse momento, mas o próprio ato justifica por si só. No momento de crise nacional, em que as prefeituras vivem, onde desaparecem os recursos para obras e investimentos em nosso país, graças à incúria e incompetência do governo federal petista, participamos de um ato que é justamente o contrário da crise, ou seja, trazer novos recursos para a nossa cidade, tendo à frente este grande líder estadista, o governador Geraldo Alckmin. Como vereador brotense, todos sabem a minha posição. Sempre apoiei e lutei por Brotas por ser estância turística, por entender que muitos benefícios adviriam para o nosso município, os quais gradualmente darão melhor qualidade de vida à nossa população brotense. Mesmo empenho, eu tive em aprovar o atual e moderno Plano Diretor Turístico em vigência, cuja previsão contempla as obras objetos deste mencionado convênio, bem como a lei do voucher, que sofreu alterações para o melhor desempenho. Da mesma forma, sabem que apoio à industrialização não poluente de Brotas, ou seja, o importante é a atividade que gera empregos. Não poderia deixar de citar e também parabenizar o prefeito do Barreto, que nesses momentos de interesse geral do município, sempre deixa claro a sua vontade de compartilhar com nós vereadores, diretoria da Brotur e diretoria da CIB, como representantes legítimos do povo, do trade turístico e dos empresários em geral. Lembrando que o sucesso obtido e o progresso de nosso município deve ser os empenhos de todas as forças políticas e sociedade civil organizada de nossa comunidade. Portanto, senhores vereadores, senhoras e senhores, não devo deixar de externar meu sentimento de compromisso com os assuntos importantes do nosso povo, com a prática da política de alto nível e o progresso de nosso município. Participei de um ato público de assinatura de convênio de relevante interesse público, constatando e fiscalizando tal ajuste. Para mim, foi um motivo de estrito cumprimento de dever que valoriza nossa missão parlamentar. Brotas pode contar sempre comigo para seu progresso e desenvolvimento. Obrigado pela atenção e boa noite a todos. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Mirinho, com o assunto convite para a palestra. Boa noite, prata e ouvinte. Boa noite, nobre colegas. Boa noite aos internautas. Venho reforçar o convite para a palestra que vai ter amanhã, às 19h30, no Salão da Vila Vicentina. E já quero agradecer a imprensa falada, a imprensa escrita que está divulgando essa palestra. Deus sabe a luta que estou tendo para estar falando, organizando essa palestra. E também quero convidar toda a população para estar ouvindo a Rádio Brotense amanhã. O palestrante da Oxford, o Aleandro, vai entrar ao vivo no programa do Jefferson Ricardo. O palestrante vai estar ao vivo, vai estar conversando na Rádio Brotense e vai estar falando da palestra que vai ter amanhã. E quero convidar toda a população brotense. E eu
Eu fui de escola em escola entregar convite. O assunto de droga na nossa cidade está dando medo. Semana passada teve ocorrência nas escolas aí. E se nós não fazer palestra de prevenção, eu creio que Brotas vai virar guerra, porque está demais o consumo de droga no nosso município. Essas palavras que eu quero falar. O senhor concede a parte? Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Federici. Apenas para cumprimentar o nobre colega por essa iniciativa. Nós sabemos que o senhor, né, não é de hoje que luta em prol do combate às drogas e a prevenção. Você está certinho, tem que fazer palestra, que a prevenção é o melhor remédio. Se não houver prevenção, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu gostaria apenas de parabenizá-lo por essa iniciativa, nobre vereador. Obrigado, nobre colega. Senhor presidente, uma parte, Mirim, por favor. Com a palavra, o vereador Antônio Sucena Bonifácio. Apenas cumprimentá-lo pela iniciativa, Mirim, mas lembrar que também nós temos uma reunião às 7 horas a respeito do plano diretor, e coincide com o mesmo horário. Eu vou fazer o possível para estar nos dois eventos, mas de qualquer maneira, parabéns, né? E dentro do possível, participo do primeiro às 19 horas e vou para lá poder participar. Tá. Muito obrigado. Obrigado, professor. Então, é que houve esse desencontro, eu até conversei com o nosso presidente. A audiência pública da Câmara vai ser às 19, né? A palestra vai ser às 19h30. Como que já estava marcado, já estava tudo certo, não tinha como eu desmarcar. Porque é que nem a secretária de saúde falou para mim, Mirinho, é a primeira palestra que vai ter, mas eu prometo para você que a partir do ano que vem, vamos ver se nós fazemos 3, 4 palestras por ano. Porque, para vocês terem ideia, o município de Brotas esse ano acho que gasta quase 300 mil reais só com dependência química. E para a população ficar ciente, a matemática da dependência química na clínica, você interna 100, desses 100 recupera 4, e desse 4 que recupera, 2 volta a usar. E uma internação hoje, como a maioria é ordem judicial, fica muito caro para o município. E o trabalho de prevenção fica menos de um mês de internação. E Brotas chegou a ter mais de 40 pessoas internadas aí. Sai um, entra outro. E para o município eu tenho certeza que a prevenção fica muito mais barata. Obrigado, professor presidente. Senhor presidente. O senhor concede a parte? Com certeza. Com a palavra, o vereador Pedro Rodrigues Gordão. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores presentes, agradeço a parte e primeiro cumprimento o nobre vereador, que entendo que a matéria é de extrema importância. A causa é nobre, parabéns a Vossa Excelência, que tem sido um batalhador nessa casa, e dizer também, assim como ocorreu com o nobre vereador Sucena, de que fica aqui nossa justificativa. Se não aparecermos por lá, é porque a audiência pública pode se arrastar por um tempo maior, e aí a gente vai ficar impossibilitado de estar presente. Caso contrário, lá estaremos. Obrigado. Então fica aqui justificado que se atrasar, aí nós não iremos por esse motivo. Obrigado, Valdir. Para uso da palavra, o vereador Bruno César. Os assuntos, Dia da Bandeira e requerimento. Solicito ao vice-presidente que assuma a presidência da casa. Ok. Senhor presidente, senhores vereadores, toda a plateia, na noite de hoje se faz presente no plenário da nossa Câmara Municipal. Toda a imprensa que cobre, que amanhã estará passando, a todos os internautas, uma grande honra mais uma vez estar vindo nessa tribuna. E que na data de hoje eu venho para falar do primeiro assunto, que é a respeito do Dia da Bandeira. O Dia da Bandeira foi comemorado no último dia 15 de novembro. Fizemos um evento cívico comemorativo aqui na Câmara Municipal, onde fizemos o hasteamento e também a execução dos hinos nacionais. Dia 19, me perdoa. Dia 15 é a proclamação da independência.
da República. Tá difícil. Tá... Aí tivemos o evento, tivemos aí o comparecimento de algumas escolas. Uma grande parte dos vereadores aqui presentes fizeram, já deixo agradecido, porque essa é a nossa luta, esse é o nosso trabalho de começar desde a infância, desde as crianças, colocando esse dever de civilidade e que tem uma esperança pela nossa pátria e tudo mais. Aproveito do momento para levar o nosso agradecimento à secretária da Educação, que levou os convites às escolas para que estivessem presentes aqui na data, todas aquelas diretoras que receberam os convites e que enviaram os alunos para que aqui estivessem participando dessa data comemorativa. E o segundo assunto que me traz à tribuna, já usei há 2 semanas atrás para falar a respeito de dar ciência aos vereadores a respeito do programa que a gente está tentando implantar da lei de auxílio ao hospital, que é aquela intenção de colocar uma contribuição facultativa na conta de água. As pessoas que quiserem fazer a contribuição poderão fazê-lo, e do contrário não são obrigados, pois é facultativo. E desde aquela época estou esperando o contato daquela autarquia para que nós marquemos o dia dessa reunião, para ver se a pessoa que cuida do sistema de água de Brotas, do sistema em si, sistema de informática, para ver como faríamos essa implantação. Porém, já faz algum tempo. Então amanhã nós estaremos confeccionando um requerimento nesse sentido, porque até agora nós não tivemos nenhum retorno nesse sentido. Então a gente vê que toda a luta dos vereadores, prefeitos, atrás de verbas, sabendo da situação que nós passamos, e numa oportunidade como essa, nós vemos aí que a gente está esperando, e até agora, ver navios, e não tivemos uma resposta daquela autarquia. Então é isso, só para colocar a voz da excelência, que eu estarei mandando amanhã o requerimento. Se algum vereador quiser assinar conjunto, está aberto. Muito obrigado e uma boa noite. Retorna à presidência o vereador Bruno César. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2 de 2015, de autoria de todos os vereadores, o qual altera a redação do inciso 2 do artigo 68 da Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Brotas. Emenda modificativa da Lei Orgânica Municipal, número 002, de 5 de novembro de 2015. Altera a redação do inciso 2 do artigo 68 da Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Brotas. A mesa da Câmara Municipal de Brotas, no uso de suas atribuições legais, faz saber que ela aprovou e promulga a seguinte emenda modificativa à Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. O inciso 2, artigo 68 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 68. Segundo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara a encaminhará à Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, que, no prazo de 5 dias, emitirá parecer conclusivo acerca do preenchimento dos requisitos previstos no inciso 1. Estando em termos, determinará a sua leitura na primeira sessão a ocorrer, consultando o plenário sobre o seu recebimento. Caso contrário, determinará o seu arquivamento. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 5 de novembro de 2015. Assina todos os vereadores, senhor presidente. Coloco o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2 de 2015 em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Valdir Gordão. Ainda ouvimos a leitura do senhor secretário. Protocolada a denúncia, primeiro ela vai à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que terá um papel importante, que é emitir a emissão do parecer. Para ir adiante, ou seja, para ir a plenário, é preciso o parecer ser favorável da comissão. Essa alteração eu julgo ser importante, porque se aprovada, ela evitará o recebimento de documentação e denúncia incompletas.
analisando a constitucionalidade, competência, formalidade e outros requisitos para aceitação. E mais, terá ela tempo suficiente para fazer as análises, visto que hoje, de acordo com a nossa lei, isso não é possível. De acordo com a lei, no seu artigo 68, inciso 2º, recebida a denúncia, a presidência obrigatoriamente a colocará para deliberação já na primeira sessão, sem tempo para uma análise profunda como a matéria merece. Essa medida dá mais segurança, tanto para o denunciante como para a Câmara também. Era isso que eu queria colocar, senhor presidente. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2 de 2015 continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Modesto Salviato. Apenas para esclarecer que nós consultamos o Dr. Ricardo Porto, um especialista, autor de vários livros de direito. Consultamos o Dr. Sérgio Batista, também um renomado advogado de São Paulo, e o Dr. Paulo Kuhn, lá de Presidente Prudente. Todos os três disseram que realmente o que nós estamos fazendo é correto, porque a Comissão de Justiça ela não vai entrar no mérito da denúncia, ela vai ver se a denúncia está feita de forma correta. Para aí sim, se tiver feito de forma correta, vai sim a plenário para discussão e votação. Então eu acredito que nós vamos estar saneando um problema que a gente tinha na lei orgânica, porque da forma com que estava, chegava aí às 4:30 da tarde na quinta-feira, faz a denúncia, segunda tem que estar na pauta. Sem que a gente tenha tempo hábil de verificar se está formalmente correta e também de entrarmos no mérito. A forma que está feita, várias cidades já adotaram isto e fazem da mesma forma que nós estamos fazendo. Até complementando que a semana passada eu fiz o pedido de vista desse projeto, foi justamente nesse sentido que os vereadores expuseram, que era para sanar essa dúvida que pairava a respeito da constitucionalidade dela. Mas nós já vimos que já há algumas cidades que o fazem, e que é realmente a questão de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, mais pela redação, e não nem pela constitucionalidade ou a justiça, no caso, mas pela redação da denúncia, no caso. Projeto de emenda na Lei Orgânica Municipal número 2 de 2015 continua a discussão. Coloco em votação, vou fazer a votação nominal. Vereador Rodrigues Golon. Favorável, senhor presidente. Vereador Mirinho. Favorável. Vereador Fred. Favorável. Vereador Modesto. Favorável. Vereador Luiz da Vela. Favorável. Vereador José Américo. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Professor Sucena. Favorável. Vereador Macalé. Vereadora Zeca. Favorável. E eu, vereador Bruno César, presidente, também tem direito a voto favorável. Sendo assim, declaro aprovado em primeira votação o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2 de 2015 por 11 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar número 12 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, o qual altera dispositivos da Lei Complementar Municipal número 17, de 28 de agosto de 2007, alterações que dispõem sobre a organização administrativa do SAEB, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, de Brotas e da outras providências. Projeto de lei complementar do Executivo, número 012 de 2015, de 28 de outubro de 2015. Altera dispositivo da Lei Complementar Municipal, número 0017 de 2007, de 28 de agosto de 2007. E alterações que dispõem sobre a organização administrativa do SAEB, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas, e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Por força da presente lei, os anexos 1 e 3 que compõem e são partes integrantes inseparáveis da Lei Complementar Municipal número 0017 de 2007, de 28 de agosto de 2007, e alterações que dispõem sobre a organização administrativa do SAEB, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, de Brotas, e da outras providências, passam a ser os constantes da presente lei. Artigo 2º. O impacto orçamentário e financeiro provocado no exercício de 2015, em decorrência do que trata esta lei, será
de R$ 21.326,52 e para os anos de 2016 e 2017 o correspondente ao valor de R$ 92.414,94 para cada exercício. Artigo 3º. Os recursos necessários à cobertura das despesas decorrentes com a aplicação da presente lei no exercício financeiro 2015 correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário, adequando-se o plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo único. Para o exercício financeiro 2016 e 2017, os recursos para atender o disposto do caput desse artigo serão consignados nos respectivos orçamentos. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor da data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Deixa eu fazer uma resenha a Vossa Excelências, ou mais até para a população, acho que todos já tiveram contato com esse projeto. Então, uma resenha seria a alteração de referência. De operador de bomba ITA passar da referência 4 para a referência 7. De encanador da referência 5 para a referência 9. Fiscal leiturista da referência 4 para a referência 7. Operador de máquina passa da referência 7 para a referência 9. Coloco o projeto de lei complementar número 12 de 2015, de autoria do Executivo Municipal em discussão. Com a palavra, vereador Pedro Valdez Golon. Senhor presidente, nobres vereadores, o projeto de lei complementar 12/2015 altera as referências já colocadas aqui por Vossa Excelência, senhor presidente. São cargos importantes para o desempenho dos trabalhos do SAEB. As alterações feitas encontram respaldo no orçamento da autarquia. Funcionário que ganha bem, trabalha contente e produz mais. Lembrar de uma frase bastante conhecida, trabalhador bem remunerado, retorno garantido, senhor presidente. Adianto o meu voto sim ao projeto. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Modesto Salviato. eu até vou para a próxima semana levantar se tem fundamento ou não. Eu sou totalmente favorável ao projeto, mesmo porque parece que estaria igualando ao pessoal da prefeitura. Só que, pelo que eu estou sabendo, tem 2 encanadores da prefeitura que ele vai receber menos. Está aumentando do SAEB e da prefeitura está ficando menos do que o SAEB está aumentando. Só vou confirmar para a próxima semana, então, nós colocarmos esse assunto. O projeto continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Sucena Bonifácio. Senhor presidente, apenas para acompanhar já o raciocínio do novo vereador Valdir, que é o caso aí da valorização do profissional. Se quem está como responsável verifica, no caso, que o profissional merece uma referência melhor, não tem nem dúvida. Então, logicamente, que essa casa tem certeza que vai acompanhar o voto. Então, já adianta meu voto favorável. Muito obrigado. Projeto de lei complementar número 12 de 2015 continua em discussão. Será assim, passaremos à votação. Votação nominal. Vereadora Zeca Trevisan. Totalmente favorável. Vereador Magalé. Vereador Professor Sucena. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador José Américo. Favorável. Vereador Luiz da Vela. Favorável. Vereador Modesto. Totalmente favorável. Vereador Fred. Favorável. Vereador Mirinho. Favorável. Vereador Valdir. Senhor presidente. Vereador Bruno César, presidente dessa casa, também voto favorável. Sendo assim, declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar do Executivo número 12 de 2015 por 11 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 81 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, o qual estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Brotas para o exercício de 2016. Senhores, o projeto de lei número 81 de 2015, todos já tiveram conhecimento também, eu vou solicitar a Vossa Excelência a dispensa da leitura, tendo em vista o tamanho e magnitude do mesmo. Vocês concordam? E também até porque esse projeto também está disponível a toda a população no site da Câmara Municipal, bem como o físico aqui também. Coloco o projeto de lei 81 de 2015 em discussão. Presidente, Com a palavra, vereador Modesto Salviato. eu já me adiantei o assunto na semana passada, mas não posso concordar com um orçamento
para o próximo ano de 84 milhões de reais, sendo que todo dia na televisão, nos jornais, na internet, está sendo dito que o ano que vem a recessão será maior que esse ano. Se esse ano o orçamento de 78 milhões de reais, que eu falei o ano passado, que ia ser difícil conseguir, e que se a prefeitura conseguisse, eu teria todo o prazer de vir aqui e dizer que conseguiu, que vai conseguir 84, com 7,7% de aumento. Eu não sei onde a prefeitura está querendo ir com esse valor, com um orçamento irreal. Por quê? A partir do momento que faz o orçamento, cria-se expectativa que vai gastar tanto na saúde, 19 milhões, vai gastar da ação social, está caindo de 4 milhões para 3.800, enfim, obras está subindo de 6.300 para 8, aí não vem o dinheiro, tudo aquilo que foi planejado vai ser anulado. Quanto muito mais racional, penso eu, seria nós fazermos um orçamento de 78 milhões de reais e se arrecadar mais, tudo bem, aí faz mais coisas, pode excesso de arrecadação. Então eu quero desde já adiantar o meu voto que eu serei contrário a esse orçamento irreal previsto para o ano que vem. PL 81/2015, continua a discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Sucena Bonifácio. Eu gostaria de dar explicação a respeito do meu voto, além das colocações que o nobre vereador já fez nessa casa, eu também tenho mais algumas dúvidas, porque infelizmente por problemas particulares eu não estive presente no dia que a contadora da prefeitura, Cláudia, esteve aqui. Então eu devo conversar com ela e como vai ser em primeira votação, eu vou me abster de votar hoje, aí tem um tempo normal, porque na segunda-feira que vem não teremos também sessão de Câmara, para que eu possa estudar melhor esse projeto, para que assim na segunda votação eu possa colocar meu voto. Então por hoje eu me abstenho de votar. Muito obrigado. Sendo assim, declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 81 de 2015 por 8 votos favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 89 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, o qual altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal número 2819, de 10 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a fiscalização no município de Brotas pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 089 de 2015, de 28 de outubro de 2015, altera e acrescenta dispositivo da Lei Municipal número 2819, de 10 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a fiscalização no município de Brotas pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Por força da presente lei, os dispositivos abaixo enumerados da Lei Municipal número 2819, de 10 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a fiscalização no município de Brotas pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, passam a vigorar com as seguintes redações. Capítulo 2. Das finalidades do Sistema e Controle Interno. Artigo 2º. O Sistema de Controle Interno do município, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, obras e serviços públicos, visa a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, administrativa, tributária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, e, em especial, tem as seguintes atribuições. Primeiro, avaliar no mínimo por exercício financeiro o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas do governo e dos orçamentos do município. Senhor presidente, por uma questão de ordem, acho que também todo mundo está
a par desse projeto. Eu queria pedir a dispensa, não sei se meus colegas... Vossa Excelência concorda com a dispensa do projeto, da leitura do projeto? Que está na internet, né? O senhor me permite falar? Quando teve o evento no cinema, até o presidente do Tribunal de Justiça, né, explicou a necessidade da contratação. Né, agora é lei, né? Então, acho que é um projeto que... Os senhores concordam com a dispensa da leitura? Eu concordo, plenamente. Coloco em discussão o projeto de lei 89/2015. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Modesto Salviato. queria apenas lembrar que na época que foi criado, há um ano atrás, praticamente em dezembro, eu alertei que a forma que estava feita estava errada. Que tem que haver concurso público. E não da forma que o prefeito queria fazer, nomear alguém como função de confiança gratificada. Agora está corrigindo um erro que, se tivesse me ouvido lá atrás, não precisaria fazer isso. Projeto de lei número 89/2015 continua a discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo permanece como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 89/2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para uso da palavra na tribuna nessa fase, de acordo com o artigo 121. Inscrito, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o uso da tribuna livre, de acordo com o artigo 234 do nosso regimento interno. Eu convido o senhor Alain de Toro para adentrar ao plenário para falar sobre o assunto, o vereador, suas atribuições e importância perante o município. Senhor presidente, Vereador Disley Eduardo Esteves, gostaria de pedir autorização do senhor para que eu me retire do plenário. pode ficar à vontade. O senhor Alain, o senhor tem 15 minutos, os vereadores não podem interromper no tema regimental, e ao final os vereadores têm direito de 3 minutos a perguntas e questionamentos a Vossa Excelência. Pode começar. Obrigado. Boa noite a todos, senhores vereadores, aos presentes. Eu fiz a solicitação para ler esse texto, para falar um pouquinho sobre as atribuições dos vereadores em relação ao município e um pouquinho também sobre os eleitores, o que eles veem nos vereadores frente à atividade da Câmara Municipal. Infelizmente, qualquer tipo de corrupção que assola nosso país recai primordialmente na figura do político. E pasmem, senhores, o mais atingido é o vereador. Seja este vereador membro de uma Câmara Municipal de cidade de pequeno, médio ou grande porte, sempre é o vereador o culpado. E por quê? Será que é por falta de informação da maioria da população que não conhece o verdadeiro papel do vereador? Ou porque o vereador é visto como menor na estrutura política brasileira, quando, na verdade, esse agente político deveria ser mais demandado? Não no sentido do clientelismo, mas pela possibilidade de contribuir na solução dos graves problemas que se avolumam nas cidades brasileiras. Ou será que é por falta de qualidade desses mesmos vereadores? As câmaras municipais são compostas por vereadores eleitos diretamente pelo povo para uma legislatura de 4 anos com atribuições constitucionais de legislar e fiscalizar, além de representar essa mesma população que o elegeu. Para isso acontecer, há necessidade de que o eleitor tenha conhecimento real de quais são as atribuições de um vereador. A atividade política reservada à Câmara, corretamente desempenhada, é das mais nobres. Sem entrar no mérito político da questão, o vereador, quando eleito, deve sim representar toda a população de uma cidade,
não há que falar em representação de grupos, de bairros, de templos religiosos ou qualquer outro segmento que represente individualidade por parte do vereador. Sua ação perante a Câmara deve ser ética, moral e, acima de tudo, compromissada com as reais necessidades do município. Posto isto, concluo, é de suma importância o papel do vereador para a sociedade, pois é ele quem tem o dever de votar matérias que de todas as formas atinjam positiva ou negativamente a população. O voto inadequado para uma proposição no plenário, grosso modo, é nitroglicerina pura, com consequência impensável e irreparável para a sociedade como um todo. Infelizmente, em algumas casas legislativas se instaura o famoso puxadinho da prefeitura, onde alguns vereadores agem como funcionários do prefeito, aprovando tudo e todo projeto apresentado sem estudar e medir as consequências. Faz parte do acordo. Esse texto eu elaborei lendo algumas matérias, vendo algumas notícias de que a gente vem acompanhando, faz parte do nosso cotidiano. Quando fala da culpa, em certa parte eu concordo que a culpa de tudo que acontece no nosso município é do vereador. Em parte eu concordo que a culpa de tudo é do nosso vereador. Por quê? Porque são os senhores vereadores que aprovam ou não qualquer projeto proposto por parte do Legislativo ou do Executivo. Está aí a importância da responsabilidade do vereador ter conhecimento sobre a matéria proposta e votar conscientemente, sem qualquer outro tipo de acordo, simplesmente por estar no mesmo partido do prefeito, por gostar da cara do prefeito, por ser amigo do prefeito, por ir no churrasco junto com o prefeito. A responsabilidade de tudo que acontece na nossa cidade, em partes, é do vereador. A gente vê pessoas reclamando na rua, na internet, na televisão. Não é só um problema do Brasil, falar que o Brasil está em crise, então a cidade também está em crise. Que a cidade não tem dinheiro, não tem verba agora porque o Brasil está em crise. Eu não acredito nisso. E acredito que os senhores também não. Não sei se a prefeitura deixou de receber algum repasse federal da União por causa da crise. Eu acho que não. Estadual, eu também acho que não. Então, não tem desculpa para a má administração que a cidade de Brotas está sofrendo agora. Infelizmente. A questão da fiscalização é importante. Não tem como hoje em dia os vereadores ou os órgãos competentes dizerem que não sabem de algum fato que aconteceu, dizerem que não estão por dentro de algum assunto que está acontecendo. Porque a mídia não deixa ninguém ficar fora. Todo mundo sabe. E aí que é a hora do vereador mostrar o seu poder, que é fiscalizar e representar o povo. A gente vê casos aqui na cidade, acompanhando a sessão que eu venho acompanhando há alguns meses, de coisas que são faladas, coisas que são propostas e que acabam caindo no esquecimento após algumas semanas, alguns meses. E pelo menos me parece que não, até certo ponto, isso realmente caiu no esquecimento e nada vai ser feito. Por exemplo, a quadra da Álvaro Calado caiu e está lá até agora do mesmo jeito. Que mais? O barracão da Goca, então, nem se fala. Aquilo é uma vergonha. Então, senhores,
mais uma coisa, eu vi essa semana, que eu fui buscar meu filho na escola, o campinho da Álvaro Calado, tem 30 centímetros de grama, e a criançada jogando bola no meio. A prefeitura comprou, agora um tempo atrás, uma maquininha de roçar, não comprou? Está roçando aonde? Só onde o padre passa? Lá é cercado, ninguém vê, pode deixar o mato crescer, né? Se exige calçada dos moradores, de cidadãos, e a prefeitura também não faz a parte dela. Tem bastante terreno aí, bastante área da prefeitura sem calçada. Se pegar aqui na marginal, por que essa obra não vai para frente? Por que não se asfalta o lado de lá? Outra coisa é o sistema que a prefeitura, a rede social, sei lá o nome que cada um deseja dar, é o tal do Colab. Que até eu fui convidado pelo assessor do prefeito a participar. Ele falou, olha, a gente vê que você publica as coisas no Facebook, que você fala, que manda pedido de informações para a prefeitura, participa do Colab, que é um sistema novo, que funciona lá na Europa. Realmente, lá na Europa deve funcionar, aqui não funciona. Porque eu acredito, acho que eu fui o primeiro a me cadastrar nisso aí. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi mandar você acesso pelo celular, aonde você estiver, tira foto do problema, vai para o sistema da prefeitura, não sei quem responde, quem vê, e a prefeitura já tem até o local do problema. Eu mandei de uma placa que está ali do lado do hospital, uma placa de proibido som, proibido buzina. Essa placa está no meio da calçada, exatamente no meio da calçada. Não está no canto, perto da sarjeta, perto da rua. Está no meio da calçada. Já faz mais de 25 dias. Eles responderam que iam tomar providência também. Está lá. Então esse sistema também é só para inglês ver. Nós queremos que a população participe, queremos que a população ajude. Como está na prova matéria que a população lançou no Facebook. Agora está na mão da população ajudar a administração. Eu testei, vamos colocar assim, testei ver se ia funcionar. Não funciona. Está lá parado. A questão de informações, eu também solicitei, inclusive eu vi que os senhores falaram em relação à nota que a prefeitura teve em relação à lei de transparência, nota 0. Realmente, deve ser nota 0 mesmo, porque eu mesmo solicito informações que até algumas são respondidas, outras são enroladas, não respondem. O sistema da prefeitura te proporciona lá um recurso em primeira instância que não funciona. Você pode clicar lá para pedir recurso, se você não concordou com a resposta que a prefeitura te deu, o sistema não funciona. É por isso que tem a nota 0. Não adianta falar então que está errado a avaliação, que vai pedir retificação. Não vai retificar nada, vai voltar do mesmo jeito que veio agora. Eu pedi até, inclusive, um tempo atrás, a carga horária de um médico. Presidente, a questão de ordem. Está fugindo do assunto. É o papel do vereador. Ele está falando do problema dele com a prefeitura. Pode continuar, por favor, seguindo as orientações. Na verdade, eu não estou fugindo do assunto. Eu estou falando sobre os problemas do interesse do Aí eu tenho que passar, o senhor não pode responder a questão nesse caso do vereador. Tá. Então, sobre a fiscalização, existe esse pedido que eu fiz, e foi me respondido que o médico tem a carga horária de 15 horas, mas para complementar esse horário que ele não cumpre, ele realiza algumas cirurgias em Jaú. Então, diante da parte da fiscalização que me cabe, é o que eu tenho feito. E gostaria que os senhores também fizessem, como já vem fazendo, alguns pelo menos, e que averiguassem mais responsavelmente, não falo nem se é todos, se é um ou se é
metade, todas as proposições que são apresentadas para não ter consequências mais tarde do que foi votado agora, como a questão até do orçamento, né? Vai ser votado um orçamento, vai ser comprado o barracão e lá na frente vai cair no colo de outro problema. É só isso, eu agradeço. Boa noite. Algum vereador quer fazer algum questionamento? Eu gostaria, senhor presidente, eu gostaria. Eu manter sentado mesmo a parte mais informal da sessão. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o Alain, o jovem Alain, pela disposição de vir a essa casa, porque aqui realmente é o lugar de discutir as coisas do povo. Muitas pessoas dizem que a Câmara é a casa do povo, mas o povo não comparece. E quando alguém comparece, tem pessoa que não olha torto. O senhor tem o direito, deve vir. Acho muito bem feito o senhor tenha vindo aqui, colocado, e até uma forma de coragem, muito melhor do que as pessoas que falam pela internet e pelo Facebook. Então nós temos que aprender a receber a crítica. E a sua vinda aqui vai ser muito importante, por isso que nós vamos colocar em discussão, acredito, né, que se os novos vereadores não quiserem, eu tenho que respeitar. Mas eu também, como pessoa pública, já repeti inúmeras vezes. Nós, pessoas, seres humanos, não gostamos de ser criticados. Mas nós precisamos da crítica, que é através da crítica que nós nos corrigimos. Nós não somos os donos da verdade. Então, Alain, a sua vinda aqui, na minha opinião, lógico, pessoal, até não sei porque o novo vereador do meu lado se afastou, se retirou, na minha opinião, se não há um motivo justo, acho uma falta até de respeito com o cidadão. Muito embora já tenha acontecido com o vereador Sucena também, quando foi se dirigir, ele também ter se retirado. Então não sei se é uma praxe dele, mas isso eu vou questionar depois. Então, senhor presidente, eu gostaria, né, nesse momento, esses jovens que estão se lançando, porque nós já está começando um ano político, de provavelmente até quererem ser vereador no ano que vem, e nós temos recebido muita crítica generalizada em respeito ao que é o cargo de um vereador. Na verdade, eu tenho dito que eu sou professor. Estou passando aqui, de passagem por um tempo curto, recebo as críticas, mas gosto que elas sejam fundamentadas. Já conhecia o texto, no caso do Alain, porque eu estive presente lá na reunião no sindicato. Concordo com o seu texto. Realmente o vereador tem um trabalho muito importante, mas eu vou repetir aqui o que eu tenho repetido em muitos lugares. São 3 poderes. O senhor tem 30 segundos. O prefeito é um poder. Só que os vereadores nós somos em 11. Então esse poder é dividido em 11. Então se essa casa não tem uma união necessária, não há como a gente ter força. Então nós fazemos as indicações, nós mandamos e não somos atendidos muitas vezes. Então fica difícil nós atendermos a população. Então só para complementar, presidente, é necessário que as pessoas venham para cá, acompanhem o nosso trabalho para aí sim fazer a crítica. Porque eu estive fora, estou dentro, eu sei as críticas e faço. Não tenho receio de fazer a crítica quando ela é justa e faço. Não é a pessoa, mas o ato da pessoa. Muito obrigado. A sua presença, a sua vinda até essa tribuna para colocar questões que você acha devem ser mudadas, ou o seu pensamento a respeito dos vereadores, da instituição em si. E será como qualquer outro cidadão, será sempre bem-vindo a essa casa. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária da Casa de Leis será em 7 de dezembro, às 19 horas. Uma boa noite a todos.